Olá, no programa de hoje, os primeiros movimentos do jogo político estadual em 2025. O ano legislativo na Assembleia começou com baixas na base do governador Romeu Zema. O PL passará a atuar como bancada independente e os blocos governistas tiveram outras alterações. E em meio a esse rearranjo de forças, as prioridades do Executivo Estadual são aprovar projetos que consolidem a adesão do Estado ao Propag e privatizações. Mirando mais para frente, pré-candidatos ao governo em 2026 também buscam se cacifar por diferentes estratégias. Para avaliar o cenário, está conosco o cientista político e CEO do Instituto Ver, Malco Camargos. Bem-vindo mais uma vez ao programa, Malco. Sempre um prazer receber. Obrigado, Marco. Ótimo estar com você no início de ano, fazendo esse balanço do que está por vir. Malco, na retomada dos trabalhos aqui na Assembleia, o movimento que mais chamou a atenção foi a decisão do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, de passar a atuar como bancada independente na casa. O quanto isso pode impactar o jogo aqui no Legislativo Mineiro e até mesmo futuros posicionamentos eleitorais no Estado. O PL já começa a separar, em relação ao governo do Estado, quem é de extrema-direita e quem é da direita. O que o PL busca com isso? Maximizar sua conexão com Jair Bolsonaro, deixando Zema num espaço de interlocução do governo federal que não seja o mesmo de Jair Bolsonaro. Isso coloca já o jogo para frente no Brasil de um lado distinto. Provavelmente Zema não terá, caso queira seguir com seus planos de disputar uma eleição presidencial, uma legenda conjunta com o PL. O grande sonho do governador dos bastidores seria ser vice de um candidato do PL, seja qual for. Mas parece que essas portas se fecharam para o governador. O líder do PL será o deputado estadual Bruno Engler, né, que vem de uma candidatura majoritária aqui em Belo Horizonte, onde ficou na segunda colocação. O que esperar da atuação de Bruno agora como líder? O PL sozinho terá mais facilidade para colocar pautas que só o PL defende. A agenda de costumes, tão colocada e tão propagada pelo PL, ela é um pouco restrita a um grupo específico da direita, no qual o PL se incorpora. É uma agenda que tem uma conversa boa com os mais pobres, porque impacta bem em questão, principalmente questão dos evangélicos, mas, de outro lado, afasta uma direita ligada ao desenvolvimento, ligada às ações sociais, ligada a um pouco do bem-estar deste público que quer, acima de qualquer coisa, defender Deus e os costumes. Eu acho que o PL será mais PL. Isso é bom, isso é ruim? Talvez bom para o PL, certamente. Ruim para o governador e ruim para a direita, que vai perder a sua unicidade, que já vem perdendo, Marco. É interessante quando a gente pega o retrospecto do fim do ano passado com as eleições, o que aconteceu com a direita em várias cidades em Minas é o que aconteceu com a esquerda em muito tempo atrás, quando o PT começou a dividir com o PDT, com o PSOL. A direita agora, depois que ganha força, começa a se romper e mostrar quem é quem, qual direita estamos tendo em cada um dos lugares. E a Assembleia toma este mesmo rumo. A direita do PL tem agora o seu lugar. Sem o PL, os dois blocos governistas na Assembleia foram redimensionados e agora somam 46 deputados. É um número insuficiente, por exemplo, para aprovar emendas constitucionais. O governo Zema, Malco, vai ter que negociar ainda mais apoios no varejo, né, sobretudo em pautas impopulares. A lógica é simples, né? Quanto mais fragmentado, maior a necessidade de negociação, com o governo pouco afeito à negociação e com uma imagem ruim dos processos negociados e o cumprimento deles aqui dentro dessa casa. Então essa separação deixa mais dificuldade para o governo, principalmente no que ele espera, que a gente vai falar sobre isso hoje ainda, que é a pauta principal desde o primeiro dia do governo Zema, que é andar com as privatizações, principalmente a da CEMIG e a da Copasa. Pois é, a emenda constitucional que o governo já apresentou aqui, né, para a retirada do referendo popular que é exigido hoje na Constituição Mineira, no caso de eventual venda dessas estatais, por exemplo, né, ainda não caminhou na casa e acho que teria dificuldades, né, para se atingir esses votos. Primeiro, o fato de ter que retirar a emenda já mostra o problema desta pauta, né? A gente sabe, em pesquisas de opinião pública, que a Copasa, um pouco mais da metade dos mineiros aprova a privatização. E a CEMIG, um pouco menos da metade, aprova a privatização, ou seja, não é unanimidade no Estado e não é uma lógica. A vontade do governador não está alinhada com
com a vontade da população. São empresas que têm problemas, têm, mas que pedem soluções. E qual que é o grande medo das pessoas? O que aconteceu em São Paulo, que os outros lugares? Tarifas altas e serviços de baixa qualidade. Esse é o medo que os mineiros têm com a privatização das duas empresas. Não são excelentes, mas pode piorar. E essa é a campanha que tem que ser feita para poder convencer que privatização vai gerar melhores resultados com melhores preços. Não tem sido essa história em outros lugares. É cedo para a gente cravar que agora vai, né, essa pauta aí depois de 6 anos. Eu não arriscaria de forma alguma. Para mim, ela continuará sendo um debate de bastidor, uma moeda de troca que o governo sempre tenta apresentar na casa, mas que sabe, no fundo, que a chance disso acontecer é pequena. Tem outro aspecto, né, em relação à base de Zema. O PSD se manteve na liderança do maior bloco governista. É o partido que lidera hoje o ranking de prefeituras em Minas e que trabalha também abertamente com a possibilidade de candidatura própria ao governo de Minas em 2026. Essa condição ambígua da legenda, né, do PSD também pode trazer complicações ao governador? É um outro elemento que a gente tem que trazer do PSD, é um alinhamento com o governo federal em pautas que são estratégicas, né? E a gente não pode desconsiderar, por exemplo, o Propag, o regime de recuperação fiscal, ou a solução para a dívida de Minas, partiu principalmente por agentes do PSD, né? Assim, se não fosse a ação do Rodrigo Pacheco, junto com o presidente desta casa, com o Tadeuzinho, nunca nós teríamos as condições que conseguimos para o estado de Minas neste momento. Zema recebe isso de mão beijada, com muito pouco trabalho, com muito pouco esforço para que isso acontecesse, e mais do que isso, não reconhece e tenta capitalizar politicamente depois que já tinha uma solução dada. Eu acho que o governador, nesse caso, perdeu um espaço importante de defesa do estado de Minas Gerais, deixou outros protagonistas e entre eles o PSD ganha uma importância. E sabemos que Minas, nos próximos anos, é ingovernável, seja via regime fiscal, seja continuar a contar como liminar. Agora, há de fato uma solução para o estado de Minas Gerais construída pelo PSDB e pelo MDB, no caso com o Tadeu, presidente aqui da casa. Falando nessa atuação do presidente Tadeu, né, mesmo enfrentando dificuldades pontuais, a relação geral do governo Zema com a Assembleia tem sido mais amena desde que Tadeu Leite, né, assumiu o comando do Legislativo. Ele também foi reconduzido ao cargo, né, para esse próximo biênio. E teve sucesso, de fato, nessas articulações que resultaram na aprovação do Propag. Como que você avalia o papel que o Tadeu pode exercer, né, daqui para frente nesse xadrez político mineiro? Na minha visão de cientista político, Tadeu tem um protagonismo enorme interno na política, tanto que consegue ser presidente, ser reeleito, ser uma chapa adversária, consegue costurar isso bem, mas ainda carece um protagonismo para fora da classe política. Se ele conseguir os mesmos ganhos externos que conseguiu internamente, ele sem dúvida terá um caminho muito maior do que já é gigante o que ele construiu até então, mas será muito maior. E é interessante, é muito mais difícil ganhar destaque entre os pares do que construir uma boa narrativa para os eleitores, explicando a necessidade de políticos estilo o Tadeu. Eu acho que jovem, né? Também, muito jovem e pouco visto pelos eleitores e com oportunidades grandes de crescimento para fazer. E alguém também muito centrado na própria casa, né? Acho que isso faz com que as coisas conduzam, por exemplo. Ele não usa do cargo de presidente para fazer a promoção pessoal do seu mandato. É bem diferente a atuação do presidente e do parlamentar, Tadeu. O reconhecimento para o norte que ele tem, e lá sim é muito forte, né? Mas eu acho que Tadeu ainda é um nome que nós veremos falar por muitos anos no estado de Minas Gerais. Você tocava, né, na postura do governador Romeu Zema em relação ao Propag, mesmo admitindo os benefícios do programa ao Estado, Zema tem insistido em defender a derrubada de vetos do presidente Lula ao projeto. Deve haver uma queda de braço, Malco, no Congresso entre o Planalto e governadores de estados endividados, não apenas Romeu Zema, nas próximas semanas? Claro que o governador do estado endividado quer o máximo possível. E o máximo possível não quer dizer que seja o suficiente para ser atendido pelo governo federal. Agora, não podemos... Qualquer estado endividado tem, no Propag, uma alternativa muito melhor do que os que aderiram, como o Rio de Janeiro, ao regime de recuperação fiscal. Então, agora, de fato, nós temos alternativas que podem gerar boas soluções. Zema está no papel dele de querer mais. Mas Zema não quer só polarizar em relação à defesa do Estado de Minas Gerais.
A polarização de Zema com o governo federal tem a ver com o posicionamento dele em relação ao seu futuro. Mira 2026. Sem nenhuma dúvida, Zema mira 2026 e não está preocupado com a sucessão no Estado, e sim o melhor posicionamento dele como antagonista do PT, tentando herdar a insatisfação que há em relação ao governo Lula, né? Ele é um dos nomes, né, de fato, da oposição ao governo Lula que poderia se colocar, né, como opção para a disputa presidencial do ano que vem, mas tem muita gente se movimentando, né? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que muita gente tem dúvida se não será candidato à reeleição, mas também é sempre um nome lembrado, integrantes da família Bolsonaro. Como é que você está vendo esse jogo na direita? Esse jogo da direita, a gente tem nomes mais conhecidos, nomes mais vinculados ao bolsonarismo do que o Romeu Zema. Até artistas recentemente, né? Gustavo Lima surgiu aí em pesquisas, pontuando bem. Bom, a política deixou de ser um espaço de disputa de ideais e um reconhecimento de trabalho de pessoas. Isso faz com que qualquer líder, seja um empresário igual o Pablo Marçal, que é coach, seja um cantor, acha que tem um espaço. Na verdade, a democracia permite isso. Cabe a nós, eleitores, mas principalmente, Marco, aí caberia a quem, né? Aos partidos. Os partidos políticos deveriam exercer um filtro na democracia de valorizar aqueles quadros que de fato contribuem para o crescimento do partido. Mas não é isso que é feito. Os partidos veem em alguns atores políticos oportunidades para que eles possam, a partir da fama desses atores, conquistarem espaços maiores na política. Então, os partidos veem os políticos como trampolim, e não o contrário. Os candidatos que tinham que ver os partidos como trampolim. E, infelizmente, não é essa a história da nossa democracia. Zema, como é que você vê eventuais entraves para ele nesse projeto nacional, né, em comparação com outros postulantes? Zema tem algumas dificuldades ou questões que ele terá que lidar. A primeira dela é o desconhecimento. Entre os possíveis pré-candidatos, ele que tem o maior nível de conhecimento. Menor nível de conhecimento, maior número de desconhecimento, maior número de desconhecimento. A segunda, talvez mais difícil delas, os ideais do Partido Novo são bem distantes dos ideais da população brasileira. A ideia do Estado cada vez menor, com menos funcionário, mais eficiente, com uma estrutura de arrecadação rígida que gere determinadas políticas, mas que o cidadão não vê o resultado das políticas, ou seja, a narrativa do governo Zema até o momento, e é comprada por Minas com muita tranquilidade, é da austeridade financeira. Agora nós estamos com as contas de Minas nos trilhos. Por que ele consegue se reeleger 2 vezes com a plataforma que, como você diz, é distante, né, enfim, dos ideais gerais da população? Eleição é contexto. A primeira eleição ele elege numa situação quase que de sorte, no qual o cidadão não queria nenhum nem outro. Talvez Zema faça essa mesma aposta para 26, tá? Que cansado do bolsonarismo, cansado do petismo, pode vir alguém igual a ele. Talvez ele faça essa aposta. É muito difícil porque, mesmo estando cansados, o petismo ainda tem um número de pessoas suficientes para colocar o candidato do PT no segundo turno, e o bolsonarismo também tem um número de pessoas suficientes para colocar o candidato no segundo turno. Você Isso faz sobra menção, pouco espaço, né, ao desgaste que havia entre Pimentel e Anastasia. Isso. Nesta época, Pimentel não tinha um grupo de seguidores capaz de colocar no segundo turno, nem Anastasia tinha, acabou sobrando. Os votos canalizaram para o Romeu Zema, né, disputando o segundo turno, mas já com a ampla frente em relação a quem foi com ele, que foi a Anastasia. PSDB e PT, inclusive, minguaram no Estado nos últimos anos, né, em Minas Gerais. Mas Zema, então, se elege então, quase que por uma oportunidade que ele soube usar bem, e depois ele teve uma narrativa importante, que é, no meu governo, as contas foram pagas em dia, e de fato foram, né? Beneficiado pela liminar do STF, que não teve que pagar a dívida, fez com que ele tivesse anos muito mais fáceis do que prometeu. Zema teria dificuldades agora, se continuasse a situação depois que a liminar ter caído. Mas, felizmente, atores políticos melhoraram essa situação. Agora, o cidadão de Minas, quando a gente pergunta para ele pesquisas de opinião, e a gente faz constantemente medições no Estado, qual que é a marca do governo Romeu Zema, ele tem dificuldade de falar. Então não tem uma grande obra, não tem assim uma política importante em saúde, pessoal, em educação. Ele tem? Tem. No interior? Tem. Ele é visto como alguém sério. A narrativa dele cola, né? Assim, eu não uso dinheiro público, eu moro sozinho, eu faço o meu café, eu lavo as vasilhas. As pessoas gostam disso, é fato. A mordomia da política incomoda muito a quem paga imposto ou para quem não tem dinheiro para viver como tem. Mas, para além disso, as pessoas, a política só faz sentido
se trouxer benefício para as pessoas. E a pergunta que fica é: qual o benefício real das contas em dia do Estado para quem mora em Minas Gerais? Essa ponte que o governador terá que fazer. E até hoje a comunicação do governo não conseguiu fazer essa passagem. E lembrando, se o candidato sai por Minas, ele terá que sair maior em Minas do que candidatos outros que não são do Estado. Então, numa eventual disputa, Romeu Zema com Lula e com alguém do bolsonarismo, em Minas, ele teria a obrigação de sair muito maior. E no momento, hoje, ele ainda não é. Ser candidato a vice-presidente ou a senador também são possibilidades que podem pintar no caminho do governador Romeu Zema? Pode, sem nenhuma dúvida, né? A vice-presidência, talvez, eu acho que é mais difícil com os posicionamentos e com o PL se isolando cada vez mais, mas o cargo de senador pode sim estar no horizonte dele, né? Lembrando que é uma eleição. Por enquanto ele nega, né? Fala que não tem muito gosto, né, pelo legislativo, ele costuma dizer isso. Mas gosto e negação de política muda com o passar do tempo, né? Então é bem plausível que ele pense. Na verdade, a direita hoje no Estado, ela tem mais candidatos do que cargos disponíveis. Tem mais candidatos competitivos do que cargos disponíveis. Isso aponta um sinal importante para Minas na próxima eleição. É muito difícil esse jogo virar com tanta necessidade para quem está fora de mudar esse jogo. Agora, os protagonistas no Estado hoje estão mais à direita do que à esquerda. Então a gente tem, além de Romeu Zema, que traz a tiracolo, né, um candidato que ele tenta emplacar, que é o atual vice-governador Matheus Simões, mas tem também que, temos também de destacar, dois políticos jovens, né, que são protagonistas do Estado, que é de um lado Cleitinho, de outro lado o deputado Nicolas. Vamos falar um pouco sobre esses nomes aí então, né, individualmente. Zema já declarou abertamente querer fazer do vice, né, que é Matheus Simões, professor Matheus, como ele gosta de ser chamado, né, o seu sucessor. Simões, inclusive, vem cumprindo, né, Malco, agendas com frequência típicas de governador. Quais são os principais desafios que o vice teria em uma eventual candidatura? Matheus Simões tem um perfil muito diferente de Romeu Zema. Enquanto um forjado dentro do comércio no interior, Matheus Simões é um típico cidadão da capital, né? Um advogado, professor universitário, alguém que tem um perfil, quando a gente olha, muito parecido com o professor Anastasia. Mas nunca foi reconhecido ou dado a ele o mesmo papel que foi dado ao Anastasia, que era quem, de fato, na narrativa política, conduzia as políticas do PSDB. Se Matheus Simões faz isso, e dificilmente ele faz, porque senão teria sido mais dito nos bastidores da política e também externalizado pelo Partido Novo, ele poderia ter mais chances, mas até o momento ele não teve esse protagonismo. O protagonismo do Matheus aparece onde? Na hora de falar não. E na hora de falar não é muito difícil, importante para a política, agora do ponto de vista do eleitor, quando percebe aquele cara sempre defendendo ou ouvindo não, por exemplo, os ataques que ele fez agora na cidade administrativa, né, os processos de construção, etc. É uma narrativa que o eleitor não quer saber disso, ele quer que o elevador funcione. Ele quer que aquela cidade não possa não alagar. Ficar discutindo que se tem 8, 16 ou 20 anos que isso aconteceu, pouco importa para o cidadão. A política para o cidadão não pode ser um espaço de problema, tem que ser um espaço de solução. Eu acho que esse é o desafio do Novo aqui em Minas. Quais soluções, para além da questão financeira, eles entregaram para o Estado? Caso consigam convencer que tivesse isso, tem chance do Novo continuar, ou seja, independente de quem seja o candidato. E Matheus vai ter outras dificuldades. Ele não é um candidato muito simpático, digamos assim, com um carisma grande, nem com grandes massas populares, com grande potencial de votos, né? Para votado até hoje só para vereador de Belo Horizonte. Depois foi eleito vice-governador, mas na votação toda ao Romeu Zema. Então, ele terá um longo caminho ainda para ter uma relação mais próxima com os mineiros. Já foram especuladas possíveis trocas de partido, tanto de Zema quanto de Simões, mas parece que isso deu uma arrefecida, né? Eu tenho a impressão que quem vem do PT, quem vem do Novo, qualquer aposta de troca de partidos fica marcado em relação ao início da sua trajetória, porque você entra com muita identidade partidária chegando na política. Você chega já vinculado. É diferente de alguém igual Alexandre Calil, que nunca teve partido, ou o Gabriel Azevedo aqui em Belo Horizonte. Não, Matheus Simões sempre foi a cara do Novo. Romeu Zema sempre foi a cara do Novo. Assim como, por exemplo, alguns dizem que Marília pode vir sair do partido, sair do PT e disputar o governo do Estado. Qualquer partido que ela estiver,
ela será sempre a Marília do PT. Nas pesquisas mais recentes, né, para o governo de Minas, que foram divulgadas, Malco, quem desponta na liderança é o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, ele que faz oposição sistemática ao governo Lula nas redes, nas suas postagens diárias, mas que também tem feito críticas pontuais ao governador Romeu Zema. O que explica esse desempenho do Cleitinho na sua avaliação e esse perfil dele, né, barulhento, digamos assim, se pode ajudar ou atrapalhar os planos dele mais à frente? Não, o Cleitinho, nós saberemos quem é Cleitinho de fato quando ele sair do papel de atirador de pedra e passar a ser vidraça, que é o que acontece quando se está no Executivo. No Legislativo, o perfil do Cleitinho terá sempre espaço. E, mesmo disputando eleições majoritárias com o senador, não tem problema, porque não aparece o resultado do trabalho. Dificilmente um cidadão sabe falar que ação que o Cleitinho fez, que entrega que o Cleitinho tem como senador, que foi significativa para Minas Gerais. É muito difícil você falar. Mas todo mundo reconhece que Cleitinho é um crítico à administração pública como está. E é fácil ser crítico à administração pública porque, pegando pontos pontuais de fracasso, todos nós temos, e a administração pública tem mais ainda. Então o que ele faz, de maneira muito inteligente, pegar esses passos e verbalizar e vocacionar isso para todo o Brasil. Em termos de comunicação pragmática, é um sucesso a estratégia dele? Sem nenhuma dúvida. E com um perfil que só tem sucesso pelas redes sociais. Por quê? Do ponto de vista de capacidade crítica para lidar com uma imprensa mais preocupada com a construção de políticas públicas, com a disputa de verdades na política e com o espaço de ação de cada uma das pessoas, ou seja, o que cabe ao senador, o que cabe, ele, imagino que no hall de imprensa, com jornalistas qualificados, não entraria numa lista para ouvir sobre determinado tema. Vamos falar sobre infraestrutura, vamos falar sobre desenvolvimento estatal, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre combate à fome. Eu nunca vi Cleitinho se posicionar sobre esses temas, enquanto outros senadores têm espaço para isso. Ou seja, agora no Executivo, ele terá que trabalhar com essas questões. Terá a capacidade de montar uma boa equipe? Isso é suficiente? Nem sempre. Às vezes o protagonismo do líder é bem mais importante numa equipe do que a equipe construída. Ele tem se colocado como um aliado fiel de Jair Bolsonaro, né? Mas também dentro desse campo nós temos o deputado federal Nicolas Ferreira, né, que é hoje o principal nome do PL mineiro, já tem alguma projeção nacional e que vai ter idade mínima em 2026 para se candidatar. É cedo para descartar o nome do Nicolas entrando nesse jogo? Dificilmente nós teremos os dois candidatos no mesmo cenário, né? Cleitinho e Nicolas ao mesmo cargo. Pode ser os dois na mesma eleição disputando um Senado, Nicolas não pode, mas Cleitinho pode, né? Cleitinho, na verdade, já tem mais quatro. Tem um mandato, né? Mas o Nicolas não pode, o Senado não pode governo, né? Então, os dois podem. Eu acho que Nicolas tem crescido de maneira significativa nos últimos tempos. Nesse último mês teve o episódio do vídeo, né? Que o vídeo do Pix impressionante, né? Sim, mais visualizações do que a população do Brasil, né? Algo impensável. Como é que um político consegue isso? Alguém que tem sido não mais reconhecido como alguém de brincadeira, mas alguém que faz críticas, ele conseguiu uma certa maturidade na sua transição. Mas a grande questão que eu acho que Nicolas que preza muito em relação à decisão dele é financeira. E não é financeira como custear uma campanha, que é o que muitos pensam. É quanto que ele vale no fundo partidário para o partido. É sempre bom lembrar, o fundo partidário é resultado do desempenho eleitoral. O Nicolas, com seu 1,5 milhão de votos, ele leva 10 deputados junto com ele. Então esses 10 deputados significa 20% da bancada do PL. Então 20% do fundo do PL é o Nicolas. Nós estamos falando 20% de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então o Nicolas sozinho vale 300 milhões de reais. É muito dinheiro nesse jogo político que ele terá que ele distribui sendo candidato a deputado federal. E se ele for governador de Minas, você fala assim, mas ele manuseia um orçamento. Ele manuseia um orçamento, mas não sabemos. De fato, a capacidade de um governador de implementar políticas públicas de acordo com a sua visão, ou de fazer acomodar pessoas de fato que possa valer, é um número bem aquém disso. Então eu acho que é bem melhor para o PL que o Nicolas seja deputado federal, mesmo contra a vontade
de parte dos mineiros ou talvez do próprio deputado. Essa reflexão de eventuais dificuldades à frente do governo de Minas, o próprio Nicolas fez em uma entrevista no fim do ano, que ele deu à FM O Tempo, na época. E Nicolas passará com a mesma, caso eleito, a mesma prova de fogo que Cleitinho passa, né? Sair de atirador de pedra para vidraça e as consequências disso na sua imagem. Em outro campo, Malco, há no meio político certa dúvida em relação à real disposição do senador Rodrigo Pacheco, né, em se candidatar ao governo de Minas. Esse que é um desejo já expresso pelo presidente Lula por diversas vezes. Pacheco agora está cotado para estar à frente de algum ministério. Ele seria um candidato forte e competitivo, na sua avaliação? Pacheco tem um trabalho muito mais importante para o funcionamento da política e para a democracia do que ganhos pessoais em relação à sua atuação. O que aconteceu com o Pacheco, para mim, foi cruel, mas na realidade ele perdeu a conexão com a esquerda e perdeu a conexão com a direita. Mais ou menos o que aconteceu com o Alexandre Calil também depois das eleições. Ele não é mais nenhum candidato, nem de direita nem de esquerda. Ele perde esses dois lados. Num país polarizado, isso é difícil. Num país no qual o centro é pequeno, mais ainda. Mas a esquerda de Minas parece alinhada a ele, não? Pelo menos aqui eu acho que a esquerda abraçaria ele, talvez não por querer tanto, mas também por uma falta de representante capaz. A esquerda de Minas hoje trabalha, né? Seja com Alexandre Silveira, seja com o Pacheco. Agora, Alexandre não há... Silveira, ministro de Minas e Energia, também do PSD. Não há um nome claro na esquerda, um protagonismo importante, como já teve há tempos atrás, né? Não tem mais. O Fernando Pimentel não tem mais espaço, o Patuzanani já está muito velho, e novas lideranças não se cacifaram para isso. Então, aqui em Minas, tende a esquerda a fazer uma união com o grupo de centro. Então, aqui, eu acho que nas negociações que vão anteceder a eleição de 26, é bem provável que Minas, a esquerda de Minas, negocie para estar com um candidato mais de centro ou até de centro-direita para poder ganhar em outros estados onde há candidatos com mais empatia com os eleitores. E aí seria entre Pacheco e Alexandre Silveira, ou pode pintar outro nome? Então, alguns falam, né, na Marília como sendo uma alternativa, mesmo ela entrando em outro partido. Outros falam que o próprio Reginaldo pode ter um espaço maior no governo para se cacifar para isso, mas a tendência natural do que construiu nos primeiros 2 anos é que seja em torno de um desses dois, seja Alexandre Silveira, seja Rodrigo Pacheco. Importante, por que Rodrigo corre risco de vir? Porque, a princípio, ele teria que disputar uma reeleição do Senado, já é difícil, né, ele como senador, é uma eleição majoritária. E por que não disputar uma eleição para governador? A questão é, o caminho percorrido por Rodrigo na política dá a estatura para disputar, para receber outros cargos. Por exemplo, pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, pode estar na frente de uma das cortes importantes desse país, pode estar em conselhos... Seria muito mais cômodo, né? Muito mais cômodo. E uma eventual derrota acachapante, caso aconteça, pode perder esse capital que ele conquistou ao longo dos seus 4 anos como presidente do Senado. Xadrez complexo aí para a gente acompanhar, né, atentamente nos próximos 2 anos. Malco, muito obrigado por essa primeira conversa conosco em 2025 aqui no Mundo Político. Esperamos recebê-lo em outras oportunidades. É sempre a primeira, mas 2025 não se começa a política, é resultado que aconteceu em 2024, 2022 e o ciclo girando. E vai ser um prazer estar voltando aqui cada vez que a roda gira. Estar aqui com você, Marco. Grande abraço. Eu conversei com Malco Camargo, cientista político e CEO do Instituto V. Falamos sobre a conjuntura política em Minas Gerais nesse início de 2025, os impactos da adesão do Estado ao Propag, os desafios do governo Zema na relação com a Assembleia e com o governo federal, e os movimentos de lideranças e partidos que miram 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.